Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estamos aqui, mais uma live, nessa tarde de domingo, para trazer um pequeno estudo sobre as pessoas que, nesses dias de hoje, correm atrás de bens materiais e se esquecem que o espiritual é o que tem que estar dentro do coração e a cada dia sendo introduzido no entendimento da mente de cada um de nós. Claro que nós sabemos que precisamos ter bens, algo para deixar para nossa esposa, nossos filhos, mas também nós sabemos que a salvação ela não é avaliada só em cima daquilo que nós estamos adquirindo aqui nessa terra. Porque nós somos peregrinos e nós sabemos que o reino do eterno Iá, ele não constitui só em comida e bebida, mas sim na alegria e na paz que traz o Espírito Santo sobre nossa mente e nossos corações. A nudez no corpo e prosperidade na alma. Alguém pode dizer assim: poxa, o irmão está falando que eu tenho que andar nu, que nós precisamos fazer isto? Não. Quando eu trago esse tema, a qual o Espírito Santo colocou na minha mente e no meu coração, a nudez no corpo e a prosperidade na alma, é muito fácil de entender quando nós temos o discernimento pelo Espírito Santo. Jó foi um homem que ele falou: nu eu vim e nu eu vou. Quando meu filho nasceu, um exemplo bem característico de cada pai ou mãe, né, que segura uma criança aos primeiros minutos quando ele nasce, a criança vem nu. No momento que é cortado o cordão umbilical, essa criança ela está nua. Alguns minutos após isso, essa criança ela é lavada num chuveirinho morno para limpar aquela criança que às vezes ainda tem alguns, digamos assim, algum pouco de sangue que fica sobre o corpo da criança, sobre a cabeça, e ela precisa ser lavada, essa criança. Ela chora bastante, né? Porque no momento que ela sai do ventre da mãe, ela já chora. Normalmente é assim. E ela vem nu. Aí alguém pode me falar assim: sim, a criança vem nu. E em seguida ela toma esse pequeno banho, ela é vestida com as primeiras roupinhas que ali já está guardando o corpo dessa criança para ser vestida, porque até então ela não tem entendimento nenhum do que está acontecendo, até uma certa idade. Pois bem, e nós, depois que já entendemos o que eu acabei de falar, nós venhamos a começar a estudar, trabalhar para adquirir bens. Isso para algumas pessoas, que tem outros que preferem atalhos, né, para ficarem ricos no poder aquisitivo. Infelizmente muitos, né, como está escrito em Provérbios, há caminhos para o homem que parece de vida e no final é de morte, porque o salário do pecado, né, nós sabemos que é a morte. Mas eu diria assim, vamos entender um pouco sobre isso que eu estou começando a trazer detalhadamente para você aqui no canal Venho Sem Demora, esse estudo sobre algumas características das riquezas de Jó, que ele perdeu a sua família, praticamente quase toda, e no capítulo 42, no versículo 12, ali relata todos os bens que ele tinha e que recebeu tudo novamente. Muito interessante. Mas para nós entendermos sobre que nós nascemos, viemos esse mundo sem nenhuma peça de roupa, e quando nós morremos, ficam os bens todos aqui na terra e levamos somente uma roupa no corpo, né? Porque nós, óbvio, que depois de uma certa idade, não vamos partir daqui nu. Mas no plano espiritual, nós precisamos ser prósperos. Isso foi que o meu irmão João, na terceira epístola,
para quem não sabe, é carta. No capítulo 1, no versículo 2 ao 6, ele relata para aquele seu amigo, a qual ele estava passando essa palavra de agradecimento a ele, por ele ter entendido a lição e ter praticado. Ele disse que era próspero na alma, que a maior prosperidade seria na alma da pessoa. Ou seja, alguém pode falar assim, alma é pessoas. Sim, mas a alma, nós temos que entender também que ela precisa ser próspera, não estar triste, angustiada e com a dependência dessas coisas terrenas nesses últimos dias aqui no nosso país. Só que nos dias de hoje, dentro do sistema religioso já estabelecido, dentro dessas denominações, as pessoas estão correndo atrás de curas, libertações, sinais e principalmente a teologia da prosperidade, esquecendo da salvação. Esquecendo da salvação. Vamos então abrir livro de Jó, capítulo 1, e no versículo 20, no versículo 20, está escrito assim. Olha só que interessante. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, olha só, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Ponto. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Iá, ou Yahweh. E no versículo 21, exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahweh me deu, e Yahweh tomou. Louvado seja o nome do Eterno. Na linguagem que você tem da sua Bíblia do Almeida, está escrito: Deus me deu e Deus me tirou. Mas nós sabemos que não é esse nome, isso é título, nós já sabemos disso. No versículo 22, um complemento em cima desse versículo 20 e 21, a gente lê esse parágrafo assim: E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Iá por revés algum. Olha só. Queridos irmãos e irmãs que estão do outro lado da live, que eu agradeço a colaboração de vocês, não em me ajudar financeiramente, né? Porque até então a gente trabalha, não estamos trabalhando diretamente para a obra, né? Mas nós trabalhamos para o homem, e eu diria que principalmente passando algum estudo a qual nós estamos estudando nesses dias de hoje, para ver se nós conseguimos, né? Para você que está aí do outro lado, talvez ainda seja um seguidor, né, desses templos de pedra, mas que você comece a entender: o Eterno não habita em templos de pedra, muito menos feito por mãos humanas. Você é o templo do Espírito Santo, a igreja somos nós. E eu te agradeço porque você tem visualizado alguns dos nossos vídeos, e são muitos já, e nós temos alguns vídeos que estão sendo muito edificantes para mim, que olho após, que o Espírito Santo tem colocado na nossa mente e no nosso coração, e eu creio que você do outro lado da live está começando a entender, a ter a percepção de entender que foi escrito de uma forma e está sendo traduzida, interpretada para bens financeiros próprios dentro desse sistema religioso. Então, a maior riqueza que nós temos que ter é prosperidade na alma. Jó, a Bíblia me relata também no capítulo 1 de Jó, ainda, que quando os filhos de Deus, que está escrito na sua Bíblia, no Almeida, que nós sabemos que é Yahweh, chegaram até ele, até o Todo-Poderoso, o Eterno, que é os anjos, né? Chegaram, estava também ali próximo o Satanás, né? E ele ali, ele queria acusar Jó, porque Jó era um homem muito rico, mas que era temente
A própria Bíblia me relata que Jó era um homem íntegro e temente ao Eterno. Por quê? Porque ele se desviava do mal, ainda que os filhos faziam grandes festas, banquetes, talvez bebedices, talvez se prostituíram, eu não sei, mas ele ia lá e sacrificava pelo nome de cada um dos seus filhos, para que nenhum deles viesse perecer. Até nisso Jó era fiel ao Eterno. Ele sacrificava um holocausto em oferecimento ao Todo-Poderoso Eterno pela vida de cada um dos seus filhos. Mas mesmo assim não adiantou, porque você sabe, você conhece a história melhor do que eu, que soprou um vento na casa de Jó, né, sobre os 4 cantos, e a sua família praticamente foi toda destruída, até mesmo seus bens. Você conhece que os seus amigos, entre aspas, né, só vieram para lhe acusar, não vieram para levantar ele, para trazer uma palavra de autoestima. Nesses dias de hoje não é diferente. As pessoas pregam um evangelho que você tem que estar dentro desses tempos, e você tem que ter carro importado, você tem que ter uma boa casa, você tem que ser bem sucedido financeiramente, e a salvação já era. O próprio Eterno, ele diz que ele é o dono do ouro e da prata. Se ele é dono do ouro e da prata, você não precisa estar correndo atrás de bens, porque ele olhando e vendo a tua fidelidade, como ele olhou e disse para Satanás: olha, tu tens visto meu servo Jó, ele é um homem temente a mim, né, que se desvia do mal, ele é íntegro, ele é fiel à minha palavra. É possível ainda encontrar aqui nessa terra pessoas assim? Eu creio que possa haver, desde que não esteja dentro desse sistema religioso, dentro desses templos, querendo ficarem ricos e perdendo lá na frente a própria salvação. Que o Pai Eterno tenha misericórdia de mim e de cada um de nós, porque nós sabemos que o reino do Pai Eterno e a justiça nossa não é feito de bens materiais. Ele não deixou escrito assim. Você conhece muito bem as escrituras, até bem mais do que eu, que está escrito, se não me engano, em Deuteronômio, que nunca seria apagado das escrituras que não viria a ter o pobre e o rico. Mas tem pessoas que são pobres, mas não são pobres, eu diria assim, na alma. São pobres de bens, mas espiritualmente são ricos. Isso é que importa. Não adianta você ter todos os bens da terra e perder algo que é valioso, está escrito na palavra, a sua alma. Um dos maiores valores que nós temos que entender, temos que ter, se chama prosperidade na alma. Se chama ajudar o próximo, seja com bens ou muitas vezes uma palavra que venha edificar, a qual nós estamos fazendo aqui, ajudar aquele que está do outro lado. Eu não estou dentro do seu lar pessoalmente, mas através desta live, eu creio que eu estou entrando não na tua mente, mas sim no teu lar, e o Espírito Santo vai te trazendo entendimento para você saber que não adianta você ter vários bens e perder a sua salvação. Não confie em homens, em príncipes. Confia no Todo-Poderoso, no Eterno. Ele sim que pode te dar prosperidade e alegria no teu coração e na tua alma. Ainda tem outra passagem nas Escrituras que fala em Apocalipse 3:17. Nós vamos ver então Apocalipse 3:17. Vamos lá então, na nossa Bíblia online, Apocalipse, né, o último, né? É fácil de nós acharmos. Nova Aliança 3, capítulo 3. Vamos ver o parágrafo 17. Eu acho que é para a igreja de Filadélfia, gente. Vamos lá então, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Vamos ver. Olha só o que está escrito aqui. Que coisa interessante. Primeiro, no versículo 16, o Eterno falou, versículo 16, Apocalipse
Apocalipse capítulo 3, versículo 16, ele falou assim, ó, e por este motivo, porque és morno, não és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só, isso está acontecendo hoje, dentro desse sistema religioso. Eu não vou usar teologia aqui para traduzir essa exegese, né, ou uma hermenêutica trazer em cima desse versículo. Não, eu vou pregar simplicidade para você entender do outro lado da live. Até então, eu tirei tantos cursos e eu não entendia nada. Agora que eu estou entendendo, porque a Bíblia está sendo interpretada pelo Espírito Santo, traduzida para mim, claro que já está no português, óbvio, mas de maneira espiritual, a qual os teólogos não entendem, ficam nessa cegueira espiritual e acham que o irmão, a irmãzinha do banco, ele sendo dizimista, que essa palavra é amaldiçoada, tudo aquilo que você fala dizimar será arrancado, será destruído. Isso é o significado dessa palavra. Se você começar a ler na Antiga Aliança, outra hora eu vou trazer alguns versículos, ali fala sobre que o exército tal foi dizimado, foi destruído, foi morto. O nosso mestre, Yahushua HaMashiach, ele foi dizimado lá na cruz, ele foi morto lá na cruz, para que hoje eu e você tivesse esse entendimento, que essa palavra dízimo, ela é uma palavra amaldiçoada. Para alguns dentro dos templos de pedra, acham que o dízimo é dinheiro. Não. O dízimo na Antiga Aliança, ele era frutos da terra. Por que frutos da terra, pastor? Irmão Jairo, vamos falar assim. Eu prefiro assim. Já fui pastor, mas o pastor que eu sei é um dom, não é cargo. Amém, queridos? O dízimo era frutos da terra. Eu falaria, ou diria nos dias de hoje, você tirar cenoura, batata, alface, né, repolho, tomate, você estava dizimando, você estava arrancando da terra. Por isso que eu usei esse termo dízimo. Não tem nada a ver com 10%, que tiram dentro desses templos religiosos para dizer que você tem que ser próximo e demonstrar que você é filho do Eterno, através de aparência, e lá na frente perder a salvação. Não faça isso. Tinha o dízimo também dos animais, ou seja, do gado, era contado 10 animais ali, tipo ovelha, carneiro, e no 10º era passado pela vara do pastor, e esse era sacrificado ao Eterno Yah. Então, meu querido, dízimo, se nós olharmos na Antiga Aliança e Deuteronômio, e tem o Levítico e várias outras passagens, que eu ainda vou trazer esse estudo, mas antes disso nós vamos falar muito em breve. Nós já estamos montando esse estudo sobre o nome do Pai e o nome do Filho. Mas voltando agora aqui que eu estou falando, este é o verdadeiro dízimo. Este é o verdadeiro dízimo. Tirado frutos da terra, não tem nada a ver com dinheiro. É frutos da terra e do gado. Esse era o dízimo a qual os levitas pegavam, a qual era entregue, distribuído para a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro. Esse é o dízimo, não o que você está vendo hoje, de dar dinheiro e mais dinheiro dentro de uma igreja. Estão dizimando, daqui a pouco lá na frente estão perdendo. Por quê? Porque não é a bênção. Vai estudar direito Malaquias, o que o profeta está falando no capítulo 13 em dia. Mas por favor, não leia só o versículo 10. Leia desde o parágrafo 1 e vai indo. Por favor, não me traga um versículo e vem querer trazer para mim, argumentar comigo que esse versículo é uma base, é um argumento para o dízimo e para uma série de sistemas estabelecidos dentro dessas denominações. Misericórdia! Vá se converter, líderes, e vão estudar a Escritura como ela é. Porque de todas as coisas, o Pai Eterno, o meu Pai, e o que vai ser ainda o seu Pai, Ele vai cobrar de ti. Está escrito na sua palavra, Carta aos Romanos, capítulo 14, e o versículo 12, que cada um de nós prestará contas ao Iá daquilo que faz ou deixa de fazer. Por favor, pare de enrolar essa multidão. Pare de enrolar essa multidão. Saia desse abismo e não conduz outros a este erro tremendo. Porque nós sabemos que o Deus desse século, o príncipe
deste mundo não tem nada a ver com o eterno dos hebreus. Ele não tem nada a ver com isso. Nós sabemos que isso veio uma formatação do sistema religioso que começou lá no Concílio de Nicéia, a qual ali os religiosos começaram a formatar e montar essa Bíblia, a qual depois você sabe, se não sabe, nós vamos ensinar mais adiante. 1000 anos a Bíblia retida pelos padres, né? E aí, olha essa tradução que veio hoje, depois veio Martim Lutero, né? Uma reforma fracassada, a qual hoje está estabelecido esses nomes pagãos, essas denominações não conseguem entender, não sai do seu entendimento essa cegueira espiritual, e muitos estão acreditando nessas curas superficiais e achando que o Eterno está nesse negócio. Não, o Eterno não está nesse negócio. Nós já falamos em outras lives e continuamos a falar. Por favor, saia enquanto é tempo. Ouça o que o Espírito fala. A minha mente é o seu coração do outro lado da live. Estude conosco, pesquise, questione. E você vai ver que vale a pena nós entendermos a verdadeira palavra do Eterno. Voltando aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17 agora, está escrito assim: e ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Olha só. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aqui, Yahushua falando, na sua Bíblia do Almeida está escrito Jesus, que não é. Em 1600 não tinha a letra J, então como que em 2000 anos foi criado a letra J? Por favor, vamos estudar mais. Vamos questionar, vamos ter percepção. Percepção é algo que poucos têm daquilo que estão lendo e que estão ouvindo e vendo. Nós precisamos ter essa percepção das coisas, precisamos. E aqui está bem claro o texto para nós, para essa igreja. E ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. É o que está acontecendo hoje. O ímpio não é o que está lá fora, não é o que faz pactos lá fora. O ímpio é o que está dentro dessas denominações, a qual o próprio Eterno disse que ele falou igreja. Ele não usou plural, igrejas, porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. Você pode se reunir nas casas, eu já mostrei isso no livro de Atos, mas a igreja somos nós. Não é você correr para templo para ser curado, ser liberto e ficar próspero. Saia desse sistema enquanto é tempo, meu querido, minha querida irmã. E aqui foi bem claro essa tradução da King James. E ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável. Olha o mestre falando. És miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Olha só. Com tudo que tinha esta igreja, tinha algo que havia uma controvérsia, a qual o Eterno não se agradou. Essa igreja era morna, não era quente, e mais ainda, achava que estava numa boa, com várias riquezas. E aqui foi bem claro: tu é pobre e estás nu. Olha só, por isso que eu falei. É melhor a pessoa estar nu, no mundo espiritual, não na dependência dessas riquezas, né? Porque no mundo espiritual, uma pessoa, ela está nu, no sentido que ela não vai levar bens nenhum com ela, porque a prosperidade na alma dela ficou totalmente nu desse sistema de hoje, que a pessoa tem que ficar rica, que a pessoa tem que ser próspera em tudo. Não, eu prefiro que ela morra nu. Óbvio que, como eu disse para você, a pessoa vai vestida, eu digo nu, na nossa concepção, não querendo levar tudo que é bens para dentro do caixão. Isso não irá acontecer, óbvio, vai só com a roupa que tem, mas não acumular ouro e prata aqui
que a traça e a ferrugem vai comer. Está escrito na palavra do Eterno Yahushua. Não. Ele que vai a nu, não no sentido corpo, o físico pelado, mas eu digo no sentido nu, ele vai, mas ele está próspero na alma. Eu conheço um moço cheio do Espírito Santo, que eu vou agora trazer esse capítulo, esse versículo aqui, para em seguida nós encerrarmos essa primeira parte dessa live, que vai dar o que falar. Este moço, chamado Eliseu, foi tremendo, amados. Vamos lá, em 2 Reis, capítulo... Vamos ver aqui. Acho que é o 17, 21. Vamos ver. 2 Reis. Vamos lá. Vamos ver aqui na nossa Bíblia Online. 2 Reis. Tremendo, amados. Camarada cheio do Espírito Santo, é desse formato mesmo que ele vai. Vamos ver aqui se eu cheguei a anotar aqui nos nossos estudos. 2 Reis. Vamos ver aqui. Capítulo... Deixa eu ver se eu botei aqui. 2 Reis. Vamos ver. Voltamos aqui, amados. Tivemos um pequeno probleminha no ar, mas estamos aqui. 2 Reis, capítulo 13. Capítulo 13. Tá? Capítulo 13, versículo 20. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Por gentileza, você que está do outro lado da live, acompanhe conosco. Aqui fala sobre a passagem de Eliseu, a qual ele já tinha recebido a porção dobrada do Espírito, tinha feito vários sinais, prodígios e maravilhas, e que ele foi um seguidor e depois um sucessor de Elias. Então Eliseu, até depois de morto, você sabe que alguém, um moço morto, quando tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia nos relata agora aqui, eu já vou ler, que ele ressuscitou quando tocou nos ossos do profeta. Vamos ler aqui então. Acompanhe comigo por gentileza. Está escrito assim, 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Passado esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. Olha só. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Versículo 21, e chave. Certa ocasião, alguns israelitas sepultaram o corpo de um homem. Olha só. Avistaram de repente uma dessas tropas, eles já tinham sepultado. Então, apavorados, olha só, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Que coisa, né? Jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Olha só, eles nem prestaram atenção no que estavam fazendo e nem presenciaram o grande milagre do Eterno, justiça nossa e Yah. Olha só, assim, primeiro eles fugiram. Parte B agora desse versículo, nós estamos lendo aqui, 13, 21. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Olha só, gente, que eu acabei de ler no versículo 21. Aquele povo apavorado, porque vinham os moabitas naquela certa etapa ali, nós diríamos assim, naquela estação também, aquela etapa que eles gostavam de invadir Israel, né, na época da primavera, a Bíblia diz que alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas, então apavorados jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram, ou seja, né, estou repetindo novamente
essa parte A do versículo 21, 13 e 21 de 2 Reis. A Bíblia aqui diz que eles fugiram, nem viram este milagre. Que a Bíblia aqui me relata, eu repito novamente, que eu acho tremendo, já vou traduzir para você de forma espiritual o que significa esse versículo 21 para nós. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura, gente. Gente, olha o resumo que eu vou trazer aqui, uma tradução pelo Espírito Santo. Eliseu foi um homem que fez muitos sinais e prodígios, maravilhas, a qual as mãos do Todo-Poderoso estavam sobre ele, até na capa, quando Elias não deixou cair, a capa caiu, e aí Eliseu se curvou, pegou a capa, e um dos primeiros sinais foi abrir o rio Jordão. Você sabe disso, bateu ali, tocou com a capa, e a capa simplesmente tinha a unção do profeta Elias, tá? A Bíblia me relata que este homem, a porção dobrada, veio nesse último milagre, a qual ele já estava morto, estavam os ossos, dar-se a imaginar que Eliseu já estava há muito tempo ali sepultado, naquele local. E alguém diz assim, esse local estava aberto? Provavelmente sim, porque esses moços israelitas, quando jogaram o corpo desse homem ali, esse moço ali, a Bíblia diz que no momento que encostou nos ossos do profeta Eliseu, esse moço reviveu, ele saiu daquela sepultura. Olha só, Eliseu tinha um bem maior que se chamava a unção do alto, um bem maior que hoje nós não temos, que precisamos correr atrás. Essas características só tem quem paga um preço e quem está na presença do Iá, quem sai desses templos de pedra, abandona esse sistema religioso e começa a evangelizar aí em casas e orar e estudar dentro da sua casa, junto com a sua família. Eliseu não levou bem nenhum material, mas o bem maior ele tinha na sua alma. Nua a sua alma foi, mas cheia do Espírito de Deus. Nua no sentido, eu falo de bens materiais, não tinha nada. Ele era um profeta do Eterno, assim como foi Elias, mas a alma dele era próspera, e por a alma dele ser próspera, talvez Eliseu ali, seu corpo não tinha mais roupa. Com o decorrer dos anos apodreceu as vestes do profeta Eliseu, mas os ossos ainda estavam ali, e nos ossos dele nem o diabo poderia tocar. Para você ter uma base, os ossos do profeta, os ossos daquele que serve Iá mesmo, não esse Deus, não esse Jesus que pregam hoje, não esse título de Senhor, não, o filho do Iá, do Todo-Poderoso, nem nos ossos dele o inimigo vai tocar, porque até nos ossos de Eliseu tinha a unção de reviver uma pessoa, e essa pessoa, ela reviveu, ela voltou, na Bíblia até está ressuscitou, ela veio, ao tocar o corpo dela nos ossos de Eliseu, a Bíblia me relata que esse homem saiu daquela sepultura. Olha só, a unção que estava sobre a vida desse profeta, até depois de morto, ele era próspero na sua alma, de tanto que ele era fiel à obra do Eterno e ao a porção dobrada do Espírito que o Elias não poderia dar para ele, veio. Ele não viu mais, mas o Eterno cumpriu com a sua palavra, porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir, meu amado. Então, aprenda com o Espírito Santo nessa tarde de hoje, que até nos teus ossos, quando você partir daqui, a unção vai estar. Você vai deixar um legado, e esse legado não é de carro do ano, ou carro importado, ou mansões. Não, este legado vai se chamar unção do Espírito de sabedoria, que vem sobre a tua mente e sobre o teu coração nessa tarde de hoje, para você levantar aqueles que estão caídos. Receba isso em nome de Yahushua. Essa primeira parte nós estamos começando a encerrar. Em breve já vamos trazer a segunda parte desse estudo, a qual você começou a entender que até na morte Eliseu, ele era próspero na sua alma,
e a unção estava nos seus ossos. Nenhum feiticeiro podia tocar os seus ossos, porque ele era próspero. E este homem, quando tocou, ele se levantou e saiu andando. Que coisa tremenda, amados. Quando você não quer se apegar a esses bens materiais, você tem que ter os seus bens, sim. Você não vai deixar sua esposa, seus filhos, ou mesmo que não tenha uma família ainda constituída, haver navios, né? Usa esse termo, não. Mas não acumule ouro e prata aqui, a qual a traça e a ferrugem vai comer. Acumule no céu. Acumule diante do Eterno aquilo que você pode fazer de melhor aqui. Você pode fazer o melhor. Uma das coisas melhores que você tem que ter, esse objetivo se chama esclarecimento na sua mente dessas coisas que estão sendo pregadas dentro desses templos de pedra. Por favor, ouça o que o Espírito falar à igreja nessa tarde de hoje. E que você guarde aí no seu coração essa primeira parte desse estudo. A nudez no corpo e próspero na alma. Que você seja nu no corpo, porque quando você for, você não vai nem ver quem vai vestir você, mas a sua alma vai ser próspera. O seu corpo vai nu, mas a sua alma vai ser próspera. Você vai deixar um legado aqui para as pessoas verem. Não ver os bens que você vai deixar, e que muitos deixam bens para filhos, mulheres, sei lá, brigarem, irem para a justiça. Não. O bem maior se chama a sabedoria do Espírito Santo, o entendimento. E aí sim, os sinais vão acompanhar você até mesmo quando você já tiver partido daqui. Receba isso em nome do Todo-Poderoso, Yah, Justiça Nossa. Fica na graça e na paz até a segunda parte dessa live, em nome de Yahushua. Assim seja, assim será. Amém.